Olá, Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar aqui no estúdio e vamos tentar entender o que são e como podem acontecer os surtos psicóticos. O especialista vai explicar isso pra gente aqui. Também vamos falar sobre a procuração, um instrumento jurídico que pode conferir poderes para que uma pessoa atue em nome de outra. É uma ferramenta que ajuda bastante em várias situações, mas que pode ser perigosa em mãos erradas. O cinema, a literatura e até a realidade estão cheios desses exemplos de fulano teve um surto, se matou, cometeu uma atrocidade, um crime. O que é isso? Para nos ajudar a entender, estamos aqui com o psiquiatra Tadeu Brandão. Doutor Tadeu, é possível isso só no cinema, na literatura? Na realidade não é possível? Miguel, a ficção pode dar uma certa cor diferente para situações reais, mas de modo geral, surto se acontece na vida comum, inclusive para pessoas que nunca tiveram transtorno psiquiátrico nenhum. Surto é perda de controle. Em psiquiatria, surto significa mudanças abruptas de comportamento que podem evoluir de maneira trágica, tá? Com grandes perdas. Casos assim podem acontecer com qualquer pessoa, dependendo da circunstância, dos hábitos, da genética, tá? E da maneira como administra as próprias dificuldades. A gente tem acompanhado vários surtos no dia a dia. Às vezes, num próprio cinema, uma pessoa não considera o direito do outro e aí começa uma briga porque fulano estava em pé quando ele queria ver a cena. Ou num show, fulano está olhando para a minha namorada e ali se desentende num show romântico. Esses são pequenos exemplos que podem nos alertar de algum problema? Miguel, é importante tomar cuidado com o que a gente chama de surto. Situações eventuais, uma briga no trânsito, um desentendimento no trabalho, uma situação conjugal pontual, isso não é surto. É o desentendimento em cima de alguma circunstância pontual e que não vai se alastrar pelas outras circunstâncias da vida de modo geral. Surto, a pessoa ela perde a capacidade crítica. Pode ser transitório ou não, mas ela naquele momento ela não está em condições de avaliar a própria vida. Uma coisa é você ter uma discussão no trânsito, bateu o carro, se irritou, chamou o Detran, vai ter dor de cabeça, passou, isso não é surto. Outra coisa é a pessoa pegar aquela briga, não saber controlar aquele momento, puxar uma arma e dar um tiro em outra pessoa. Ela pode fazer aquilo não por surto, mas pela maneira agressiva de administrar a própria vida. Depois que está feito, está feito. Surto é quando a pessoa não responde por ela mesma. Um histórico de violência pode justificar ou até trazer como argumento à luz da compreensão um fato bastante crítico? Pode explicar, mas não justifica. Pessoas com histórico de envolvimento em vários atritos, em várias brigas, eles podem ter perfil agressivo. Não quer dizer que foi perda de controle, mas é porque elas têm uma tendência a reagir com agressividade em determinadas situações de pressão. Não quer dizer que elas são loucas, não quer dizer que não são bons pais de família, não quer dizer que são bons trabalhadores. Mas elas têm um problema de lidar com a própria agressividade. Não quer dizer que elas vivem fora da realidade. Mas há demanda para suporte, pelo menos psicológico, para que a pessoa comece a perceber o próprio comportamento e controle o próprio impulso. Porque isso, mais dia menos dia, pode virar uma situação policial, pode virar uma situação de violência e pode vir contra ela mesma. Agora, o surto psicótico, até pelo nome, significa que fora do padrão de comportamento, significa já uma doença? Surto psicótico é um surto, é uma perda de controle envolvendo alteração de funções mentais superiores. Alteração da capacidade de julgamento, alteração da capacidade de percepção, fabricação de ideias, de vozes, de alucinações, de visões, comprometimento da capacidade crítica. Quando juntam uma coisa com a outra, isso é um surto psicótico. Não quer dizer que vai evoluir para a violência, mas quer dizer que naquele momento aquela pessoa está em prejuízo de gerenciar a própria vida, nem que seja por um momento breve. Agora, um cidadão que não tem histórico algum e de repente acontece. Um cidadão comum, um trabalhador, um pai de família que de repente muda, ninguém está livre disso. Agora, é importante investigar aquela situação específica para que você não acabe pejorativizando uma situação que na verdade era uma coisa banal. Não sei se está se referindo a essa tragédia recente, né, do pai de família que se matou os filhos, matou a esposa. O que é que tem de relato daquele rapaz? A situação é tão recente que não é ético dar opinião sobre aquela circunstância específica. O pouco de informação que a gente tem até agora, de parentes, de amigos, de funcionários do prédio. Casamento bem constituído, uma pessoa trabalhadora, esposa saudável, filhos saudáveis e bonitos, um casamento que tinha tudo para dar certo e estava dando certo. Até agora, não apareceu nada que deponha contra a sanidade daquele rapaz. O que se tem é que ele estava num momento de turbulência,
supervalorizado por ele, turbulência de emprego, de trabalho, mas que aquilo não tinha, até as vésperas, visivelmente alterado a capacidade de trabalhar, de acordar, de dirigir, de sair de casa, de se organizar. Ele não estava louco na véspera do dia que ele fez aquilo. Várias situações pesam num surto psicótico comum, saindo desse exemplo específico. Pessoas que não têm histórico psiquiátrico, mas elas podem se alterar por uma situação psiquiátrica genuína, que está ali de repente, que ninguém está livre daquilo, pode envolver uso de psicoativos, álcool mesmo pode causar tragédias, pode envolver a genética, o histórico de saúde da família, que pesa sobre ele, lembrando que genética não é destino, mas pesa. Há situações na vida que só são demonstradas quando a pessoa dá espaço para aquilo, ou quando a vida muda de um jeito que a pessoa não sabe administrar. Pessoas comuns podem ter surto psicótico, sim. A diferença entre o psicótico de uma pessoa previamente saudável e um paciente psiquiátrico é que naquela pessoa previamente saudável, o surto ele pode ser único na vida. Ele tende a ser mais curto, tende a ser pontual e pode vir a nunca se repetir. E pode ser também bastante trágico, né, num caso como esse. Pela falta de controle pode virar uma tragédia, que infelizmente abalou não só a pessoa, mas todo mundo que estava perto. Pode ser que se ele não tivesse cometido aquilo, e tivesse procurado ajuda, nunca mais aquilo viesse a acontecer. Pode ser que se a pessoa que está junto tivesse percepção, ele não tivesse feito aquilo. Pode ser também que a gente tenha surtos psicóticos e não cheguem à relevância do fato jornalístico ou de agressão. A maioria não chega. Pequenos surtos, de modo geral, quem está acostumado a ver é quem trabalha em emergência psiquiátrica. Mas na vida comum, essas situações elas não vão à morte, elas não geram óbito, geram prejuízos pessoais, às vezes familiares, mas que não chegam a envolver perda de terceiros da própria vida, não chegam. Tem um linguajar muito comum dentro do hospital, ambulatórios, né? Chamado de piti. O que é o piti? O que é o surto? Eu nunca usei esse termo. Tá? Não, mas eu ouvi dizer que num determinado hospital alguém disse, olha, fulano teve um piti. Não. Piti em psiquiatria, em saúde mental, é transtorno conversivo. Quando a pessoa começa a somatizar, deixar o corpo sair o que está na cabeça, começar a ter paresias, dormências, desmaios, perda de controle, rigidez muscular. Piti é uma coisa pontual, não tem gravidade mesmo nenhuma, mas que naquele momento você tem que tratar a pessoa como alguém que precisa de ajuda. Ele pode construir aquela situação? Ele pode desenvolver aquilo inconscientemente. Construir aquilo deliberadamente não é piti, é simulação. Que atuar como atriz ou ator? Pode, um ator ruim de modo geral. Mas o piti mesmo não é uma coisa que vai pelas vias de consciência. É o corpo não segurando aquilo que está na cabeça. O piti, você tratar isso como piti, é subvalorizar uma situação genuína de sofrimento mental. Não quer dizer que você vai ter que internar aquela pessoa, jamais por causa disso. Mas você vai acolher, conversar, eventualmente medicar. Internação psiquiátrica hoje em dia, graças a Deus, são situações de completa exceção. Piti é transtorno conversivo, é sofrimento mental. E você nunca vai tratar aquilo, mesmo você sabendo que não é de grande gravidade, você não vai tratar para o paciente com uma banalidade. Para ele é importantíssimo, para aquilo é gravíssimo. Para quem está tratando é que você não vai endossar essa gravidade. Ó, você está assim agora, mas é uma fase, é um momento, você vai se tratar, você vai receber ajuda, você não está sozinho, tá? Trabalhar para que você volte à pessoa que você é. Tá. Uma coisa importante, doutor Tadeu, é que às vezes a gente extravasa e às vezes a gente tem comportamento tal em determinada situação e quando a gente fecha a porta, está sozinho, não tem. Qual é a influência do contexto, da sociedade, qual é a influência da dependência econômica para esse tipo de comportamento? Miguel, você fez um gancho muito bom. A questão econômica abala emocionalmente qualquer um. Não quer dizer que vai ter perda de controle. Mas uma situação mais ou menos recente nossa, no tempo que o governo Suruagi atrasou o salário de um monte de famílias, centenas de pais de família e mães de família. Aquele motivo para a pessoa se matar? Não. Mas naquela época do Suruagi tivemos casos de 2 ou 3 suicídios, se eu não me engano, como aconteceu também na época que o Fernando Collor, ele confiscou, quando era presidente, a poupança de Brasil quase todo, tá? A pessoa vê aquilo como uma tragédia pessoal. É uma tragédia pessoal, mas a tragédia que vai ser gerenciada de outra maneira. Uma perda econômica vai causar sofrimento, não é uma coisa simples, tá? A pessoa pode pensar, vou ficar sem emprego 6 meses, 1 ano, não vou conseguir mais, mas você tem que se reorganizar, tem que se apoiar em quem está perto, saber que você não está sozinho naquilo. Voltando para esse exemplo que você deu, o rapaz ele achou que ia estar na turbulência de emprego.
e fez aquele desastre. Mas ele subvalorizou completamente a capacidade da esposa começar a trabalhar, dos filhos conseguirem crescer num ambiente econômico menos favorável, a capacidade da família se organizar. E a dele mesmo, supondo que ele fosse demitido, que ele não foi. Ele ia ter que investir o próprio patrimônio, aguentar essa temporada, procurar trabalho, ele tinha currículo, mas jamais uma situação econômica justifica um suicídio. Explica o abalo emocional, explica aquela situação que ele cometeu, mas nunca justifica tirar a própria vida. Qual é a justificativa para agressão ao próximo? No caso de outro exemplo, o filho que atacou a mãe, ou o filho que ataca a avó, o membro da família que ele tem uma relação até de dependência mesmo, não só emocional, financeira, enfim. Você quer dizer em um ambiente de surto psicótico? Isso. A gente já teve casos aqui em Alagoas que ganharam notoriedade disso. No surto, a pessoa ela perde a capacidade de julgar adequadamente a situação que está fora. Ele pode olhar para a própria mãe e não ver a mãe, ver o inimigo, ou até comprometer e achar que a mãe está em alguma trama a respeito dele. Isso acontece de modo geral em surtos psicóticos que envolvem esquizofrenia, tá? Que a pessoa de fato tem comprometimento da situação. A maioria dos surtos psicóticos não envolve agressão a terceiros nem a eles, são casos específicos. O que ganha notoriedade, ganha evidência na mídia, são situações que acabaram em tragédia. A maioria dos surtos não machucam ninguém, quando muito machucam a própria pessoa. A questão de agredir justamente aquela pessoa que está perto, que ama, que cuida, é porque quando vai agredir, agride quem está próximo. Vai agredir a esposa, não vai agredir o vizinho que não mora com ele, vai agredir o pai, não vai agredir uma pessoa que está passando na rua. As pessoas que estão próximas, que estão vinculadas àquela pessoa emocionalmente e fisicamente, vão ser as primeiras a ser agredidas. Não porque ele odeia aquela pessoa, mas porque é quem está no acesso. O suicida é um surto psicótico? Não necessariamente. Tem gente que se mata por situações psicóticas. Inclusive, pessoas em surto psicótico, elas agridem mais a si mesmo do que a terceiros. Mas o suicida saudável, que entende a realidade, aquela pessoa que cometeu ela não quer dizer que ela está em surto psicótico. Ela pode avaliar de maneira errada uma série de circunstâncias, tipo uma pessoa que tem uma doença terminal, que sabe que não vai se livrar daquilo, um câncer grave, uma situação que envolve perda de funções. Uma pessoa que está mal orientada, ela pode evoluir de maneira a tirar a própria vida. Não quer dizer que aquela pessoa quer morrer, quer dizer que ela quer alívio, quer dizer que ela não está suportando a perspectiva de mudar a qualidade de vida. E essa pessoa dá sinais... Geralmente dá. As pessoas que estão próximas? Geralmente dá. Só que não quer dizer que ela vai declarar, eu quero me matar. Ela pode ter perdas progressivas durante a rotina, impaciência, instabilidade, mudança de sono, alterações de gerenciamento da própria vida, ou seja, coisas genéricas, coisas que podem acontecer com qualquer um. E que você que está fora, não é obrigado a dizer, poxa, ele está assim porque ele quer morrer. Não, ele está sofrendo. Procura ajuda, abre essa janela, dá espaço que a pessoa converse, encaminha pelo menos para uma psicoterapia, mal nenhum vai fazer. Tem muita coisa, Miguel, que infelizmente é mais fácil falar para um estranho do que falar para uma pessoa da família. Procurar ajuda fora não é nenhum crime, não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Doutor Tadeu, muito obrigado pela sua vinda hoje aqui. Eu que agradeço, Miguel. Próximo bloco a gente vai falar sobre procuração. Você tem dúvidas com relação a isso? Quais são os perigos de uma procuração? Até já, no próximo bloco.